Então, boa noite, Tony Garcia, seja bem-vindo. Boa noite, mas eu vou ficar aqui de ouvido. Boa noite. Um beijo para você, beijo, Tony, até mais. Tchau, tchau. Igualmente. Valeu, Tony. Tony, boa noite, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Temos aqui já as pessoas que estão aqui, vão acompanhando você, inclusive nos bastidores, né? Eu fico vendo aqui a Sara, a Andréia, então as pessoas já estão aqui nos bastidores também para acompanhar esta entrevista. O Tony, eu quero conversar com você, vou passar a palavra para você fazer a sua saudação, mas antes eu já gostaria de colocar uma matéria, que é a matéria que nós publicamos hoje, para você explicar a matéria com exclusividade. Não sei se a Sara tem aí a matéria, que possa colocar na tela, eu não estou localizando aqui. Isso. E essa matéria, olha, essa matéria eu vi casualmente, tive acesso a mais um lote de mensagens da Spoofing e vi lá que as mensagens confirmam tudo aquilo que o Tony disse na primeira entrevista, que é quando foi que ele decidiu implodir o Moro, essa é a verdade, e também os procuradores. Então, eu peço a você que fale sobre isso. As mensagens falam de um acordo que você está negociando, e esse acordo faz referência àquele primeiro acordo seu, que não estava sendo cumprido por eles. As garantias não tinham sido liberadas. Então, eu passo a palavra para você explicar, e fica aí atento, porque daqui a pouco vai ter o primeiro áudio, e em seguida o Tony Garcia vai falar sobre ele. A palavra é sua. Obrigado, Joaquim. E primeiro eu tenho que... Boa noite a todos que estão nos assistindo, a todos que... Esse público que te assiste aí, fiel, e te acompanha faz tempo, Joaquim, e é por merecimento. Eu tive contato com você com maior satisfação esses dias que você passou em Curitiba, pudemos conversar bastante, e eu acho que a gente vai poder conversar muito tempo ainda para a gente passar essa história limpa, que se deu início com você, entendeu? Com você, naquele dia, às 9h da noite. Então, o que eu tenho para falar disso daí, Joaquim? Primeiro, quando eu apareci, houve muita gente, né? Eu vi programas da CNN, a Januína Pascoal falando, de onde caiu esse Tony? Por que só agora vem falar? E por que deixou passar todo esse tempo para falar? E tinha esses questionamentos. O próprio Moro, né, entrou e falou, ele vem falando agora que é agente infiltrado, que conversava comigo, é um criminoso, é mentiroso, tal. E agora as coisas os fatos vêm atropelando, né, as versões e tudo que eu falava e falei com você, eles estão se adiantando quando começam a vazar mensagens daí da spoofing, né? Essas mensagens aí se deu em 2018, Joaquim. Uhum. Essas mensagens se deram em 2018 e trata justamente do dia que eles ameaçaram o meu advogado dentro do MPF aqui, que eles queriam a gravação onde tinha o empreiteiro, o presidente de uma empreiteira tinha gravado o chefe de gabinete do Beto Richa, o Deunilson Routo. Entendeu? Eles queriam de todo jeito. E aí, prova. Eles foram... O Diogo era a pessoa que o Januário Carlos Fernando e o Deltan colocaram para ficar em cima de mim com aquilo lá. Colocaram, fizeram a barbaridade. E eu falei que não, porque eu não confiava mais neles. Eu queria usar justamente aquilo, já que eles queriam tanto, e eu não iria fazer como prova emprestada pelo Ministério Público Estadual, porque o Ministério Público Estadual não queria contagiar o que tinha de bom lá, entendeu? Lá os promotores, eles tinham feito tudo de acordo... Eu os procurei, como eu falei desde o início, eu não queria que contaminasse aquele ambiente ótimo do GAECO com aquele ambiente terrível, né, do MPF, de pressão, de tudo isso. Queria me libertar deles. O que eu fiz, Joaquim? Eu falei, só entrego isso se for através de anuência do MPF para eu poder entregar. Por que eles queriam isso, Joaquim? De todo jeito, desesperado. Eles estavam pressionando o Ministério Público Estadual
porque eles não queriam ficar, o Moro e eles não queriam ficar, deixar o GAECO ter a primazia, né, de prender o Beto e toda a equipe, era uma coisa muito bem feita, eles queriam pegar carona de todo jeito. E o pendrivezinho com aquela gravação, eles puderam ir junto, de carona, né? E aí os promotores que realmente fizeram o trabalho espetacular do GAECO, que fizeram tudo, né, não apareceram em nenhuma entrevista, não foram para a televisão, não foram nada, estavam lá. Né? Quem apareceu foi Januário Paludo, Diogo Castor, Deltan, todos fazendo aquele espetáculo que eles gostavam. Eles foram de carona, por isso estavam me chantageando para aquilo lá, que eu só entreguei mediante anuência, porque eu sei como eles faziam. E eu estava, naquele momento, era 2018, eu já estava há 14 anos presos a eles. Eles não liberavam as coisas que foram dadas de garantia, que transitou em julgado em 2006, não liberavam, não davam resposta. E ainda, um procurador, entendeu? Um procurador que assina que anue isso daí, Joaquim, esse meu acordo para receber a fita, esse é o procurador que depois, em retaliação porque eu fiz eles anuírem, pede a quebra de acordo para Gabriela Hart, entendeu? Que ela não tinha e nem poderia discutir o meu acordo, porque ele só poderia ser discutido num tribunal, não de um juiz só, entendeu? Aquilo já tinha passado. E ela comete crimes atrás de crimes, tentando cumprir a tarefa que o Moro dava para ela e que o Deltan dava para ela. Esse foi o episódio disso. E agora vem as gravações deles, né, as mensagens deles, que provam justamente que eles me usavam como agente infiltrado 14 anos. Tony, foi justamente isso. Quando eu recebi, eu falei, olha, bate exatamente como o Tony falou, porque ele disse, olha, eu tentei entregar essas provas em 2014, no início da Lava Jato. Só que em 2014 eles não queriam mexer com o PSDB, o Richa era do PSDB. De jeito nenhum, não queriam nem ouvir. E aí nem ouviram você. Não. E aí, exato. E isso, a mensagem confirma como você narrou. Isso que é importante. Eu falei, olha, está aqui a mensagem, é o Diogo, e você ainda falou, eles colocaram o Diogo em cima de mim, que era para ficar comigo. Porque eles queriam era uma gravação que tratava, uma gravação feita com o chefe de gabinete do Beto Richa, que tratava de uma licitação que seria dirigida lá em favor da Odebrecht. Este é o fato. E a gravação não deixa dúvida quanto a isso. Não deixa dúvida. E ele tentou, o Tony, entregar em 2014. Em 2018, eles ficam loucos por aquilo. E aí você mesmo falou, não, daí eu disse que queria a anuência do acordo. E quando eles anuem, e para você fazer isso, houve uma disputa, uma luta. Você recebeu pressão, inclusive, do Januário, que ligou para você, dizendo, que história é essa? Porque eles achavam que era um dono de você, não é isso? 15 anos, isso já era 2018, era... 14 anos depois, 14 anos depois. 13, 14 anos depois. Eles achavam que era o teu dono, é isso, né? O meu acordo foi assinado dia 15 de dezembro de 2004. E nós estamos falando de 2018. Aí, julho, uma coisa assim, junho, julho, alguma coisa, já quase 14 anos, Joaquim, entendeu? Que eu tinha assinado o acordo. Mas nunca acabava. Nunca. Não iria acabar nunca esse acordo. Eu não poderia trazer. E outra coisa que eu quero aproveitar a sua audiência, Joaquim, e esclarecer. Eu só pude trazer esses fatos agora porque o juiz que assumiu no lugar da Gabriela Hart, vendo a barbaridade, né? Ele estava passando todo o limpo que tinha para decidir. E tinha petição nossa lá engavetada fazia 2 anos. Ele olha, vê que tinha gente com prerrogativa de foro, vê que ali tem prevaricação, tem crime que eles não levaram para frente numa audiência oficial. Ele faz o quê? Remete aquilo para o STF. A hora que remete para o STF, a coisa toma outra proporção. Né? Mas até então, ele só remeteu aquela parte e continuou o meu caso aqui. Mas, ele mandou primeiro para avaliação lá, depois ele iria para frente aqui ou não. O que acontece? Nesse meio tempo, o Moro faz aquela armação,
Armação. Aquilo, eu sei como ele faz aquilo, posso te garantir. Ele mandou alguém ligar como se fosse com a voz do rabo, mandou ligar para o genro e a filha gravar para depois. Ele mesmo confessou que depois ele mandou aquilo para o TRF, né, que tiraram o juiz, e ele já estava ameaçando isso daí. Ele já tinha ameaçado, já tinha mandado o recado que tinha eles gravado, esse negócio. E depois ele confessa com a maior cara de pau que ele manda uma coisa lá para o sogro da filha dele, que despacha e afasta o juiz, entendeu? Então, aí o que acontece? Né? Poderia parar aí, né? Não para. Isso eles não tinham fim. Né? Para eles a impunidade era tanta que eles continuam praticando crimes atrás de crimes. O que faz a Gabriela Hart que volta? Né? Marca para 10 dias depois uma audiência, sem deixar a gente chamar testemunha, tudo, né? E marca simplesmente, e a gente pede as testemunhas, que era justamente os pais do acordo, Januário, Carlos Fernando, Deltan Dallagnol, Orlando Martello, Diogo Castor, Sérgio Moro, tal, e ela indefere falando que essas pessoas não têm nada a ver com o assunto que nós vamos discutir. Você está entendendo? Eles já estavam com uma disfarçatez tão grande, uma cara de pau tão grande, que com essa impunidade que tinha aqui, né, dessa conivência de coisa ruim, de coisa fora do processo, do devido processo legal, que eles estavam já e queriam atropelar tudo. Aí vem uma notícia da Veja, naquele dia que depois eu dei entrevista para você, que eu teria denunciado alguma coisa, e ela se dá por impedida, né? E já, num absurdo do absurdo do absurdo, eles arranjam um outro juiz substituto em 2 horas do tempo, 4, entendeu? Para fazer audiência com o outro, que não conhecia o processo, que não conhecia nada, que era o quê? A intenção? Me condenar no dia 9 de junho. Me condenar. Nada mais que estaria com o STF viria à tona, e principalmente o que está vindo à tona agora, que é o meu acordo, que é tudo que eu pedi, esse trabalho sujo que eu tive que fazer. Isso daí era a intenção de jogar esse esqueleto por baixo do armário, né? E ela se declarou impedida, eles colocaram outro, né? E sem a gente pedir, entendeu? Sem a gente pedir, porque nós estávamos fazendo a petição para tentar adiar a audiência, pelo menos, para a gente poder discutir. Ela passou por cima do juiz, ela passou por cima do STF, ela ignorou tudo, sabe? E aí, quando eles já tinham designado outro juiz, quase que já no final do dia, o ministro Toffoli puxou tudo para lá. Entendeu, Joaquim? Então, isso que eu quero explicar. Se eu fizesse isso há 1 mês e pouco atrás, quando a primeira vez que eu falei com você, Joaquim, se eu expusesse isso daqui, eu provavelmente estaria preso. Nossa. Aguentando aqui. Olha só o que aconteceu na justiça. Olha como eles agiam. Olha como estavam agindo. E isso não, o risco não está eliminado. Estão dizendo agora que querem transformar a 13ª vara numa vara previdenciária. O AP pode até voltar e pegar os processos da 13ª vara e distribuir para juízes lavajatistas que estão em outros locais. Você sabe muito bem que o Moro tem domínio sobre outros juízes. O seu caso diz muito bem sobre isso, eu até escrevi já sobre isso. Então, não está eliminado. A coragem, Túlio, é muito importante neste momento, porque está mostrando exatamente o que era a 13ª vara. Isto foi antes dos processos de perseguição ao Lula e a outros alvos naquela ocasião. Só que o Tony, não, isso que ele comentou, ele não podia falar naquela ocasião. Ele só se sente encorajado quando ele é perseguido e ele reage, presta o depoimento para a Gabriela Hart, mas daí ela senta em cima. E depois, quando o Eduardo Apio vem, então ele ficou, aí sim, falou, bom, agora tem um juiz independente. Só que o Eduardo Apio, 1 mês e meio depois de localizar a denúncia dele contra o Moro, ele é afastado pelo TRF4. Antes de eu devolver a palavra a você, o Ricardo Garcia diz aqui, olha, o que o TRF4 fez foi muito sério, tentou tirania todo o judiciário, foi desrespeito em todas as esferas, Ricardo Garcia. O Márcio Marques, eu quero destacar um comentário dele, diz aqui, olha, Tony Garcia, você hoje se tornou um super-herói brasileiro, nosso amigo.
Todos erramos e sempre erraremos, pois somos pecadores desde o nosso nascimento. E você se redimiu de seus erros, caro Tony Garcia, está te dando os parabéns. O Luiz Renato diz aqui, a sociedade concede o poder e também retira este poder. Isso vale para todos. Importante, depois do Apio, e depois, aí o Toffoli. Quando o Toffoli ele breca uma arbitrariedade da Gabriela Hart, era arbitrariedade. A Gabriela Hart estava preparando tudo para prender o Tony Garcia. Justamente porque ele não quis... Ele não quis entregar como eles queriam aquela fita lá atrás, de 2018. Então, logo em seguida, houve uma retaliação. E aí, ela estava preparando o bote para prender o Tony Garcia. A verdade é essa. O Dias Toffoli puxou, e aí determinou que ele seja ouvido em 30 dias, vai ser ouvido, e aí o Tony Garcia se sentiu também encorajado de trazer uma cópia de uma prova que ele manteve fora do Brasil, dos Estados Unidos, que são as gravações que ele fez. Quando era agente infiltrado, ele cumpria a missão do Moro, mas também ele percebeu que para a defesa dele, ele começou a gravar para a defesa dele, começou a gravar o próprio Moro e os procuradores. Ele era agente infiltrado, não tinha lei que estabelecesse, regulamentasse esse tipo de ação no Brasil. Era um réu, colaborador e um agente infiltrado. Coisas absurdas. Cada vez que eu conto essa história, eu fico indignado. Mas aí, ele trouxe e está começando a divulgar. Vai entregar todo o aparelho, não é isso, Tony? Para o Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal, para ser periciado. Mas ele está divulgando algumas gravações que são gravações que revelam, que comprovam tudo aquilo que ele fala. Então, eu vou pedir para a Sara colocar a primeira gravação. Nós vamos exibir com 3 gravações hoje. Já exibimos algumas, o Tony já divulgou algumas, uma delas, inclusive combinando com o Moro a sentença dele, que é um absurdo completo. Vocês já viram isso. Agora, ele está divulgando neste momento, são inéditas. Se prepare aí, que nós vamos ouvir. Ele está conversando com procuradores e depois ele vai explicar para a gente e dar o contexto todo. E você também pode participar, fazendo seus comentários, o Superchat pode aqui compartilhar essa entrevista. Depois, isso também vai ser divulgado, o próprio Tony vai divulgar na rede social dele, que está bem concorrida por conta justamente que as pessoas querem ouvir o que o Tony tem a dizer, depois que ele falou do 247, e ele tem muita novidade, e tem dado muitas entrevistas, e tem repercutido muito na rede social. Mas vamos ouvir, se a Sara puder colocar. Como que eu procedo com o Bertoldo Então, sabe, você queria a conversa não conseguiu ver ainda. Você vai limite para prender ele, se quiser. Chegando esse material, O Sérgio fala do Banco de Integração para você. Eu quero trazer aqui para vocês, se vocês quiserem, que está à disposição. O Enio Forneia, que falou que vem a hora que for que depois lá, você falou uma vez que seria. O Sérgio Malucelli vem sem o Marco Malucelli. Agora que o nego sacaneou, então. Não, vem comigo. Eu estou te prometendo que eu trago. Esse é mais uma gravação. Eu queria que você explicasse para a gente. Você está falando de Nego Scarpim, Bertoldo, e você como agente. Vou trazer. Você tinha essa missão. Parece que é isso. Missão que eles deram. Eu queria que você explicasse, por favor. Isso, veja. Eu chego ali... que as pessoas têm que entender. Às vezes, eles acham, mas o que tem de mais isso? O que a gente tem que pontuar, né? Mas bem claramente é o seguinte, veja aqui, é um réu, eu sou um réu deles, ok? Eu converso com eles de prender alvos, entendeu? Eu estou combinando, o que tem de material aí já dá para prender ele, já dá para fazer, o Carlos Fernando fala, não, é só esperar chegar aqui, a hora que tiver essa última aí, já vão fazer, ou seja, entendeu? Eu já estou orientando eles, eu estou orientando o Ministério Público, que já tem coisa material, porque era eu que conseguia o material, entendeu? Que já tinha material suficiente, eu estava cumprindo uma parte já do acordo, que eles queriam era pegar o Bertoldo para pegar as fitas, como estava claro, né? Principalmente as fitas da festa da cueca, né? Que pegaram depois, essa é o que eles queriam para fazer chantagem, e o que acontece? Eu combino com ele de levar outros 2 alvos, entendeu? É que eles queriam prender. Eles queriam prender um amigo meu chamado Enio Forneia, porque ele era cliente do Bertoldo, tinha reformado uma sentença deles no TRF4. Eles queriam prender.
né? Esse era um amigo meu, que é um empreiteiro aqui, e eu falei, não, ele está à disposição, ele fala a hora que vocês quiserem, ele fala a verdade, entendeu? Até porque fui eu que apresentei o Bertoldo para ele, tá? Então, por favor, isso não. E o outro, que era o Sérgio Malucelli, que era outro amigo meu, que eles queriam prender também, entendeu? Porque eles queriam prender para fazer chegar no esquema do bingo, que ele era sócio do Nego Scarpim, que eles queriam pegar o quê? Eles queriam pegar o desembargador Lippmann. Esse era o alvo deles. Eles tinham quatro, né, pessoas na alça de mira deles. Eles tinham o Bertoldo, eles tinham o Dirceu, do TRF, eles tinham o Lippmann, entendeu? E tinha o Sérgio Costa, que era para juntar isso daí para poder fazer o que eles queriam. Então, nesse áudio, eu estou falando o seguinte, né, para eles não prenderem nem o Enio Fornéia, que é um amigo meu, e não prenderem o Sérgio. E eles não prenderam. E eu aviso ainda o Januário, porque o Januário não queria que levasse o Sérgio lá, porque ele já tinha reclamado para mim que do irmão do Marcos, que é do Sérgio, que é um advogado de uma causa grande aqui, de um banco aqui, e ele estava fazendo petições e estava reformando coisa deles. Então, eles não queriam, porque o Sérgio, esse que eu falei que levaria, né, possivelmente ia levar o irmão. Aí eu falo que não, ele vem sem o Marcos, o irmão dele, eu levo. Aí o Januário fala, eu não falo com ele, entendeu? Eu falo, não, mas eu te garanto que eu trago ele, entendeu? Aí, o que ele queria, na verdade, depois você vai ver um outro dia aí, o Carlos Fernando fala, não, a melhor que tem a gente fazer é prender o Sérgio. Aí eu falei, prender por quê? O Januário fala, não, por evasão de divisa, lavagem de dinheiro, isso daí. Eles inventavam uma coisa para prender, para chegar onde que eles queriam. E o que eles queriam com ele? Entendeu? Acabou. O que eles queriam com ele, na verdade? Eles queriam o Lippmann, que depois, na sequência, eu vou trazer para você, que aí pegaram uma testemunha que trabalhava para o Nego e fizeram eles queriam que eu falasse. Eu jamais ia fazer isso, nem conhecia o desembargador Lippmann, mas eles pegaram essa testemunha que depois eu levei para eles, depois do Sérgio Malucelli que eu levei, o Sérgio mandou a pessoa ir lá, essa pessoa foi, e eles botaram na boca dessa pessoa que ele entregou R$100 mil na casa do Lippmann. Isso é mentira, isso foi forjado. Eles obrigaram a fazer isso daí. Não existiu. E eles expulsaram o Lippmann, a bem de serviço público lá, em cima disso daí que eles forjaram. Eles estavam, então, tratando, vamos dizer assim, os desembargadores eram o alvo, você era o instrumento para trazer outros. Porque não tinha nada a ver com a investigação sobre o caso do Garibaldi. O que isso tinha a ver? Ou tinha alguma coisa? Joaquim, é o que eu falo, né? Eu vou voltar, eu vou repetir isso 20 vezes até para todo mundo que nos assiste, né? Quem entende de direito um pouquinho, né? Vai saber o que eu vou estar falando. Quando você faz um acordo, e o Sérgio Moro, né? Ele é tão analfabeto jurídico, por isso eu dou razão ao ministro Gilmar Mendes. Eu não sei como ele passou na magistratura, não é possível, entendeu? Mas ele é tão analfabeto jurídico que ele fazia as coisas e não se preocupava em dar a credibilidade daquilo jurídico, porque ele queria atropelar. Ele queria buscar o quê? Notoriedade. Ele queria buscar gente, sabe, para ele ficar nos holofotes. Então, ele me pedia para ir buscar advogado, pedir isso, ele me pedia tudo à margem da lei, né? E achando que isso daí ia ficar guardado para as calendas, né? E esses alvos que eles me pedem, né, já atingiu o quê? Ali eles pegariam, né? Eu estou falando com eles, da prisão do Bertoldo. Eu estou falando, já tudo que o material que eu produzi, né, já dá para prender. O Januário fala, é verdade, já dá. Aí o Carlos Fernando fala, é só chegar aqui que... Ou seja, eu estou combinando isso. E já estou falando da próxima tarefa, Joaquim. Entendeu? Já estou falando da próxima tarefa, que é levar as coisas. E se você vê meu acordo, Joaquim, e por isso que eu falo, o Sérgio Moro é tão analfabeto, que nesse acordo
Ele fala numa entrevista agora um mês atrás, antes de eu aparecer com a gravação dele, alguma coisa, né, ele falou que, que eu estava inventando, que isso não existia, que eu era fantasioso, mentiroso, criminoso, tudo isso daí, né? E que era mentira que ele me chamava lá, que era isso e tal. A hora que apareceu a gravação, ele calou, fugiu, sumiu, entendeu? Ele não fala com ninguém. E o que acontece? Ninguém defende ele também, Joaquim. É uma coisa impressionante que ele se tornou uma figura tóxica. Não tem... Moro, né? É um Moro. Tóxico. Não há um juiz que defenda ele. Né? A JUF, que antes defendia ele, não tem um senador, o partido dele, um político se levanta e fala, coitado do Moro. Não, porque todo mundo sabe que ele fez bandidagem, todo mundo sabe que ele está caçado, todo mundo sabe que é questão de tempo, entendeu? Ele cometeu crime, inclusive eleitoral, como ele cometeu a vida inteira, apostando na impunidade, tá? E agora ele vai ser caçado, todo mundo sabe. E político, você sabe como que é, né, Joaquim? Cheira carniça de longe e se afasta, né? Não se contamina com isso. Então ninguém fala dessa pessoa que se tornou hoje um ser desprezível. E ele, Joaquim, fala na entrevista, porque ele jamais imaginaria que esse meu acordo viria à tona, né? De que ele fala que tudo que eu fazia lá era buscar, né, provas dos meus comparsas, entendeu? Que fizeram coisas ilegais contra isso. Ele fala, eu tenho o vídeo dele falando aqui no canal que ele fabricou lá para me descredenciar. Mas tudo bem, desqualificar, né? Mas tudo certo, ele fala isso. Eu não mostrei ainda, Joaquim, entendeu? E isso ia ser eterno. Segundo um dos advogados meus, o meu acordo era um acordo para a eternidade. Porque tem o acordo que tem a capa, né, que ele te condena e fala que você ajudou, tal, e tem a contracapa, aonde que tem o que você teve que fazer para ter aquilo lá, o benefício, certo? Uhum. Então, nessas 32 tarefas que ele assinou, entendeu? Ele assinou 32, as 32, nada tem a ver com o meu acordo, nem de uma empresa, nem de outra. Eu não tive que delatar ninguém do caso Consórcio Garibaldi. Eu não tive que delatar ninguém de coisa nenhuma que eu fiz. Eu não tive que gravar nenhum comparsa meu, porque eu não tive nada, eu não fiz nada com nenhum deles, nada. A pessoa que é mais próxima que eles achavam que eu tinha feito alguma coisa, mas eu acho que isso também era pano de fundo, eles achavam que o Bertoldo, que eu era o agente político do Bertoldo, entendeu? Mas logo no começo eles já sabiam que eu não era. Ou seja, se eu tivesse um comparsa, eu teria um só, que seria o Bertoldo, e nunca fui comparsa dele. Essa é a verdade, Joaquim. Eu fiz 32 tarefas que se desdobraram numa 100, entendeu? E que eu tinha o compromisso de fazer aquilo quando transitou em julgado, tchau, né? Não. Eu fiquei 14 anos e agora mais 4,5, que já faz 19 anos e tanto, que eu estou pendurado com eles porque não se resolve a coisa. Eu vou fazer uma observação, nós andamos lá em Curitiba, eu vi a cadeia que você ficou na Polícia Federal com uma janelinha pequena, depois eu vi a matéria de jornal. Então, quando você colaborava, foi também pela forma, vamos dizer assim, muito agressiva com que você foi abordado e exposto naquela prisão. Você nunca tinha sido preso, vai para uma prisão desumana, algemado e não precisava, ele avisa toda a imprensa, você fica de frente, tudo isso para escrachar e para te amedrontar. E aí, quando você decide, não, eu vou colaborar, eu não quero viver esse inferno, ele já coloca numa situação melhor. Então, me parece, toda vez que eu escuto a gravação, você está conversando com eles, desculpa a expressão que eu tenho, você está muito assustado, no fundo. Você está falando com pessoas más, que podem te prejudicar. Então, você diz, olha, eu estou trazendo esse serviço, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, me parece muita crueldade da parte deles que transformou você em uma pessoa que nunca tinha sido presa, não tinha problema com a justiça, e era genro do governador, uma pessoa que sempre tem recursos, e de repente é jogado num calabouço.
E isso eles fizeram depois na Lava Jato, como você disse, era um laboratório. Mas eu vou continuar falando, deixa eu só ler um superchat aqui do Deodoro Alvarenga, diz aqui, olha, justiça urgente para a Corja de Curitiba e aliados, que paguem caro por todos os crimes contra o Brasil. O Luiz Renato diz aqui, olha, a família Tacla, tradicional em tecidos e cortinas de Curitiba, descortinando a Lava Jato. Tony, vamos ouvir agora o segundo áudio, e tem também a Maju Toledo, que faz uma contribuição aqui, aprovando essa nossa entrevista. Mas tudo isso é muito grave, eu bato nessa tecla. O que o Moro fez desde lá atrás, e os procuradores faziam a serviço dele, ele era o coordenador de tudo. É tortura. É tortura. O Gilmar Mendes fala isso. Mas não é no sentido figurado, é tortura. E tortura é um crime imprescritível. Porque eles vão jogar com a prescrição de alguns crimes. Mas a tortura é imprescritível. O que o Moro fez com muitos, mas muitos réus, é tortura. Se a Sara puder colocar o segundo áudio para que o Tony explique. Joaquim, me dá um segundinho antes dela colocar, por favor. Claro. Eu vou encaminhar para você uma coisa aqui agora, que me chegou aqui, até é um documento também que eu estou recebendo agora, que eu não tinha, é o que nós encaminhamos contra para o CNJ, a representação contra a Gabriela Hart. Então, eu vou mandar para você aí, e você também depois coloca no ar aí, porque nós representamos ela também. Agora, isso não? Agora, eu estou mandando para você porque eu recebi agora, eu não podia divulgar, mas agora eu recebo dos advogados que eu posso, então eu estou passando para você em primeira mão aí também. Primeira mão notícia, nós vamos comentar isso, uma representação contra a Gabriela Hart, porque a Gabriela Hart, ela era aquilo que chama até no direito longa-manos do Moro. Isso. Era um longa-manos, entendeu? O Moro, quando sai, ele continua com longa-manos e às vezes quando ele estava lá, ele não atuava em determinados processos, ela atuava e ela fazia o serviço que ele queria fazer. Isso, o Tony mostra, na primeira denúncia que fez contra o Moro, ela tinha obrigação de encaminhar aquilo para investigação. Ela sentou em cima, ela e a procuradora que acompanhou aquela audiência. Ele está denunciando crime. Vocês viram esse vídeo aqui com exclusividade. Eu vou pegar, então, mas a gente vai falar da Gabriela Hart, só que antes, porque daí eu vou ler aqui, vamos ouvir mais esse trecho, então, mas esse segundo áudio, e o Tony, então, vai explicar de muitos áudios que ele tem, é mais de 1 hora de gravação. Vamos ver assim. Ele fica falando, quando o Sérgio Moro sair, primeiro que já não dá mais publicidade, nada, o Paulo Pimentel já não fica sabendo de mais nada. Fala que o Sérgio Moro sair, nem o estado do Paraná, nem o estado de São Paulo. Aí acaba, porque ele fala com o perito, ele fala com... Foi ele que passou do estado de São Paulo, o depoimento do empregador, do juiz, e vou te falar. Que não foi ele? Não, tá bom. Não, foi. O Lorival Santana está mentindo. Aqui, olha, ele vai explicar, mas pelo que parece é um vazamento que o Moro já fazia naquela época, eu falo em 2005. Passa a palavra para você. Veja bem, esse daí, a gente conversava que muita coisa que o Sérgio Moro ficava fazendo, então ele queria fazer intimidação, ele vazava para várias pessoas, mas naquela época ele vazava mais para o Paulo Pimentel, que era o SBT, tinha os 3 maiores jornais aqui, o SBT era meu inimigo, ele usava aquilo lá, e o Estado de São Paulo, o Estadão, que ele passava naquela época. Não tinha essas mídias sociais, esse jornalismo independente hoje, não tinha nada. Então, ele dependia de passar para isso. E como ele não era uma pessoa ainda tão famosa pelos crimes que tinha cometido, então ele conseguia uma fonte que ele tinha no Estadão, e aqui o Paulo Pimentel direto, porque era meu inimigo, entendeu? Ele conseguia daqui e repercutia para o resto. E o que aconteceu? Ele me prejudicava, às vezes me botava em risco, sabe? Porque eu tinha que fazer algumas coisas que eles pediam para eu fazer, e ele extrapolava. E nesse caso que eu falo que ele saindo é bom, por quê? Eu vou te explicar a origem disso. Por que eu estou conversando isso daí? É porque ele e o Carlos Fernando estavam indo pedir para o Moro deixar o meu caso, porque dentro do meu caso veio aquela gravação que o Sérgio Costa disse que foi o Bertoldo que fez, que não foi, entendeu? Então, e que tinha grampeado o Sérgio Moro.
E eles achavam que se o Sérgio Moro continuasse no meu processo, entendeu? E não saísse, poderia contaminar tudo, e tudo que a gente produziu se perderia, entendeu? Então, eles estavam indo conversar com o Sérgio Moro para ele sair do meu caso, entendeu? O Sérgio Moro preferiu arriscar toda a operação, tudo, e depois na frente nós vamos ver isso. E não saiu do meu caso, ele preferiu transferir para um outro juiz, que era substituto, o caso do Grampo, com toda a instrução já feita por ele, né, de pegar o Sérgio Costa, de mandar o Januário e o Carlos Fernando para o Chile, ouvir o Sérgio Costa fazer o acordo junto com o Rolf, advogado, né? Quando estava tudo pronto para isso, ele passou para o outro juiz, que só ouviu o testemunha fajuta e condenou o Bertoldo a 8 anos e poucos meses por uma coisa que não foi ele que fez, entendeu? Mas armado com o Sérgio, e eu fui obrigado a entrar nessa esparrela, fazer uma coisa que, como você mesmo disse, pode ser que tudo isso esteja prescrito, entendeu? Mas o Bertoldo ainda tem chance de recorrer disso daí para anular isso daí, porque é uma coisa que eu nunca engoli de ter feito isso daí. Eu falei verdade, mas eu tive que mentir e cometendo crime junto com essa gente aí. Por isso, era essa conversa, entendeu? Então, eles sabiam como vazavam, porque eles vazavam também, como fizeram vazar para a Veja. Da frente eu vou mostrar como eles combinaram com o Alexandre Ultramari para fazer a entrevista comigo, tudo isso, aquela do Zé Dirceu. Isso que eu ia perguntar para você, se você puder falar, olha que escândalo, e temos que falar, porque não existiria, não haveria esses abusos todos se não tivesse uma conivência com a imprensa, uma aliança. E você foi obrigado a dar, eles queriam pegar o Bertoldo porque queriam já, naquela ocasião, ligar tudo o que estava acontecendo lá em Curitiba ao mensalão, já desgastar o PT. Aí você pode falar sobre isso? Porque eu acho muito escandaloso isso. E de um jornalista que se presta a esse papel, o Alexandre Ultramari. Eles dizem, olha, você vai ser procurado, vai dar entrevista para a Veja, e o repórter te procura. É isso. Você já falou sobre isso, mas eu gostaria que você pudesse colocar de novo para contextualizar e para as pessoas que não viram saberem agora. O Moro já tinha o PT como alvo ali atrás, e já tinha essa aliança com a Veja. E aí, aí eu vou pedir para o Tony falar, isso é muito importante, e não é só o Alexandre Ultramari. Outros jornalistas fizeram a mesma coisa. O Lorival Santana, que eles estão fazendo referência, é o jornalista que hoje é comentarista da CNN, do Estadão, e é conhecido por ser um viés de direita, não há dúvida quanto a isso, mas passo a palavra para você. Então, veja, eu tenho uma conversa que eu vou passar para você, vou ver se eu consigo ter ela na mão até o final da semana, Joaquim, que eu não vou poder, já falo para todo mundo, né? Não vou poder, e não quero, e não faria, não quero expor uma pessoa que estava nessa reunião, entendeu? Junto com o Carlos Fernando e o Januário e eu. De uma outra pessoa, que eles fizeram uma cilada para essa pessoa acabou caindo lá. Mas ali se discutiu o mensalão. Ali se discutiu quem é que poderia vir para ajudar o mensalão, que o Bertoldo poderia demorar para explodir, né? E que, através do Borba, que era o líder do PMDB, que o Bertoldo era assessor dele, na época lá na Câmara, quando ele foi líder do PMDB, e eles estavam querendo pegar o Borba primeiro, que era deputado, entendeu? Pegar o Borba primeiro para trazer e eu levar uma testemunha anônima, entendeu? A gente conversa sobre isso. Eu falei, eu não quero me expor, porque isso daqui veio do Janene e veio da esposa dele. Isso daqui, se for aparecer, eu não vou trazer, entendeu? Ah, como que veio? Não, veio anônimo. Aí as pessoas falam, então, continua anônimo, faça. Anônimo tá bom para nós, entendeu? Mas fala do mensalão, que era para pegar o Borba, líder do PMDB, pegar o Bertoldo para pegar o Zé Dirceu. Era isso que eles queriam. Eu tenho isso daí. E essa pessoa eu não vou expor. Então, quando eu trouxer, eu vou fazer igual se faz quando aparece uma pessoa que é vítima de crime, entendeu? Fica de costa, com a voz disfarçada, e o que ela está falando vai aparecer claro. E nós estávamos nessa reunião
conversando sobre como envolver Borba, Bertoldo e todos esses daí no mensalão para pegar o Zé Dirceu, e a aparelhagem do governo que tinha feito, que o Bertoldo falou para mim numa gravação, que o governo estava totalmente aparelhado por pessoas deles, entendeu? É isso que você vai ouvir. Dentro do Ministério Público, estavam tratando para eu trazer isso daí também. Muito, muito bom. Quero falar sobre... Então, olha, surgindo novidades, e agora acabamos de receber algo, mostra a obsessão que eles tinham pelo Lippmann. Quando teve a Lava Jato, depois, eles criam uma investigação que eles querem... Aqueles que não concordavam com a Lava Jato eram chamados dissidentes. E eles querem assustar, eles grampeiam, eles querem silenciar aqueles que não concordavam com o que estava acontecendo lá. Isso vai ocorrer na Lava Jato. Se a senhora puder colocar tem um organograma feito pelo Igor Romário de Paulo, que é um delegado, nós recebemos agora de uma pessoa que participou lá eu não vou dizer o nome agora, porque não autorizou a dizer o nome. Se a senhora puder colocar esse organograma, é um manuscrito, e isso foi anexado a uma investigação. Eles colocam o Lippmann como se o Lippmann estivesse participando ainda estivesse participando em 2015 de um esquema isso é sigiloso, né? De um esquema eles estavam tentando construir uma narrativa de que eles venderiam fariam um dossiê sobre os lavajatistas. Tudo mentira. Tudo mentira. O delegado que começou a investigar isso descobriu que era mentira, que é o Mário Fanton. Eu digo, é um delegado honesto, correto. Foi chamado por eles para fazer essa investigação. E entregaram esse organograma, para mim é um serviço porco, um negócio desse, para tentar colocar o Lippmann. Nessa ocasião, 2014, 2015, o Lippmann já tinha caído em desgraça totalmente, tinha sido aposentado. E está aqui o Tony contando que fizeram uma armação para cima dele, o Tony participou dessa armação. Ele contou aqui agora, dizendo que ele recebeu o dinheiro do bingo, só que é de um depoimento de um empregado, de uma pessoa que trabalhou num bingo, que fala que entregou dinheiro, mas não tem prova nenhuma que entregou, é um depoimento. E isso foi arrumado. Queriam que o Tony trouxesse a pessoa. E aí arrumaram um funcionário de um bingo. E com isso o Lippmann foi aposentado. Mas eles estavam colocando o Lippmann, mostra uma obsessão que eles tinham, criando uma narrativa de que o Lippmann seria um poderoso e haveria ali agentes, delegados dentro da Polícia Federal que estariam conectados ao Lippmann, porque o Lippmann já tinha caído em desgraça. Era aquela imagem, tentando colar a imagem de uma pessoa que já estava completamente queimada, que é o que eles fizeram. Mas tem aqui... Queria só mostrar o modus operandi deles. Então, do Lippmann, quando disse agora o Tony que o Lippmann ele foi vítima também de uma armação. O que eles estavam fazendo aqueles que não concordavam com eles no TR4, eles estavam querendo afastar. E veja bem, eles não podem investigar desembargador. Não podiam investigar. Em nenhuma hipótese. Só que eles iam recebendo informação e vazavam para a imprensa também. Iam desconstruindo a pessoa. Eles derrubaram o Lippmann, derrubaram outro desembargador chamado Dirceu e vazavam para a imprensa. É preciso, olha, nessa investigação, saber o papel dessa imprensa também, viu? Se isso foi só atrás de notícia ou se teve algum outro tipo de benefício. Porque não é possível. Tem jornalistas, e são os mesmos, viu? São os mesmos. A Veja, eu vou contar isso no documentário, eu vou dizer o nome aqui. Hoje eu ouvi uma pessoa que foi agente infiltrada depois do Tony. O que eles fizeram com o Tony, fizeram com ela, chama Meire Posa. Ela foi agente infiltrada, arrebentaram ela. Arrebentaram. Que foi secretária do Alberto Youssef, não é isso? Trabalhou com o Alberto Youssef. E ela quis ajudar. E também ficou com medo. Se antecipou com medo, e aí arrebentaram, e ela teve uma entrevista distorcida pela Veja. Ela conta isso, ela tem gravação. Ela deu a entrevista e gravou, e mostrou que a entrevista que foi publicada envolvia o PT. E ela disse que eu não tinha falado nada do PT. E isso saiu na Veja. Grave.
era obrigado a fazer isso, Joaquim, entendeu? Quando você tem a tarefa, quando você faz, você é obrigado a falar o que eles querem, então eles vão com a notícia, como o Alexandre falou para mim, que o viés viria muito ruim para mim se eu não concordasse em falar aquilo que estava lá, entendeu? Então, misturo verdade com mentira e tudo bom, mas o que acontece? Quantas vezes eu ouvi do Deltan, deles, é o seguinte, esse daí nós não temos como prender, mas nós temos como escrachar, entendeu? Por quê? Porque tinha um foro que não era deles. Como eles fizeram com o Toffoli, eles queriam porque queriam, veja bem, esqueci de falar isso, eles queriam porque queriam tirar informação minha, porque eu era oriundo de São Paulo, né, e morei numa cidade perto de Bauru, eles queriam que eu procurasse amigos meus da região tal, para falar do irmão do Toffoli, envolver o Toffoli em alguma coisa. Eles queriam isso de qualquer jeito em 2015, entendeu? No meio da Lava Jato. Queriam porque queriam. E ficavam me enchendo, você conhece, você está escondendo da gente, quem é? Você conhecia todo mundo lá? Eu falei, não conheço, não sei nem quem é, gente, vocês não estão entendendo, sabe? Eles queriam pegar de qualquer jeito. Aí tentaram pegar ali, falaram, né? Se eu sabia alguma coisa da mulher do ministro Gilmar Mendes, entendeu? Aí começaram a andar. E foram para cima, eu não sei se foram, né? Eles falavam, claro, que eles queriam pegar o envolvimento do ministro Fux com o Eduardo Cunha, no Rio de Janeiro. Olha. Eles falavam isso. E se eu conseguir tirar isso do Cunha, alguma coisa, que eles sabiam que eles se davam bem. Então, o que eles procuravam? Eles sabiam que muita coisa eles não poderiam usar, entendeu? Eles não poderiam usar juridicamente. Mas isso não interessava, isso pouco interessava. Se eles tivessem informações privilegiadas dos grampos que eles faziam, ou pegassem os grampos como pegaram do Sérgio Costa, no endereço que a gente discutiu, você já viu isso publicado também em São Paulo, aquilo era muito melhor para eles, para o projeto deles, do que trazer no processo, entendeu? Para que trazer no processo se eu posso ter essa gente toda na minha mão? Né? Para que eu botar a festa da cueca, eu trazer tudo isso daí, a baila, se eu posso ter 12 pessoas lá que estavam nessa festa, que eu sei, está lá nas filmagens, eu posso ter todo mundo, essa gente na mão. Está entendendo? Como que o Moro e eles, Carlos Fernandes, Januário Paludo, depois Deltan Dallagnol, foram alicerçando esse projeto de poder deles. Era um projeto de poder que na Lava Jato começou a se tornar claro. Como? Né? Primeira coisa, como que eles queriam fazer? De todas as maneiras, criminalizar a política. Ponto. Né? Segundo, criminalizar a advocacia. Entendeu? Ponto. Por quê? De recorrer, todo mundo que recorresse estava querendo obstruir a justiça, mandavam da busca no escritório hoje do ministro Zanin, mandaram da busca, falavam do Márcio Tomás Bastos, falaram de tudo lá de trás, tudo envolviam. Então eles fizeram o quê? Criminalizo a política, criminalizo a advocacia, né? E coopto a imprensa. Isso. Pronto. Não preciso de um projeto mais fechadinho do que esse daí para ir avançando, escalando, até chegar ao absurdo do seu Deltan Dallagnol, né, querer montar um fundo de 2 bilhões e pouco para eles tomarem conta do dinheiro. Entendeu? Então, ele fala, esse é o tipo de quê? Esse é o tipo de corrupção. Eles cometem crime de lesa pátria, entendeu? Arrebentam as empreiteiras do país, entendeu? Botam milhões de pessoas desempregadas, quebram as empresas, coisa que eles poderiam fazer como se faz nos Estados Unidos, entendeu? Prendo o cara que cometeu a corrupção. Em compensação, eu administro a empresa, mantenho os empregos e ela continua tocando. Por que eu vou penalizar tudo? Não era esse o interesse deles. Eles tinham interesses maiores de eu comprometido com gente para destruir, entendeu, a empresa de construção civil aqui no país. Eles que obrigaram todos a fazer delações. Eu sei como eles obrigaram o Léo Pinheiro, eu sei como eles obrigaram o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht. Eu sei os métodos deles, começaram comigo, todos iguais, idênticos. Entendeu? Veja, se isso não for passado a limpo nesse país, entendeu? Essa é uma história negra do país, negra. Se alçou
a heróis, bandidos que usaram da justiça e tudo para se promover, sabe, para quebrar, independente de qualquer coisa, alavancaram as suas vidas, social, financeira, tudo, e depois dão mostra do quê? Né? No primeiro aceno, né, eu deixo a coisa e vou ser ministro do Bolsonaro, né? E em seguida, em 6 meses depois, já trai Bolsonaro também nos bastidores. Isso eu vou trazer aqui para você de primeira mão, entendeu? O Moro, eu falei para o amigo meu, deputado, né? Falei, fulano, você fala para o Bolsonaro que ele vai cometer a maior estupidez da vida dele e nessa onda do Paulo Guedes de levar o Moro para ser ministro dele. A hora que ele entrar no governo com essa promessinha de que vai para o STF e tudo, ele é o maior traíra do mundo. Ele trai todo mundo, como ele traiu aqui o senador Orevisto, traiu o senador Álvaro Dias, ele traiu a presidente do Podemos, entendeu? Ele trai todo mundo. Aonde ele passa, ele faz um rastro de destruição, ele faz cisânia com todos, entendeu? O que ele fez? Do Bolsonaro, ele é ministro do Bolsonaro, sabe? Eu não vou falar aonde que é isso aqui. Mas... Vamos contar tudo isso, essa história está começando. Mas, olha, tem uma observação aqui, que é apenas um comentário, porque isso, a gente carrega uma carga cultural que é um preconceito que existe, que isso todos nós, ninguém está livre de às vezes dar esse escorregão por preconceito, que nós carregamos isso. A Dina está lembrando, Tony não é negra, Tony, é sombria, macabra, por conta de você ler a história dele. É isso. Tá? Veja, eu não sou... Eu também sou franco em falar. Eu não sou muito adepto ao politicamente correto, porque eu acho que isso aí tem um efeito bumerangue, entendeu? Quando a gente faz muito disso daí, começa a questionar todas essas coisas aí, tem um monte de gente que cala a boca, mas não cala o peito, fica com ódio de ser reprimido, entendeu? Então, para mim, é o seguinte, branco é branco, preto é preto, amarelo é amarelo, sabe? E tá tudo bom. Como se eu falo, como se aquela música, a Ovelha Negra da Família. Então, não poderia cantar essa música mais hoje. É uma história negativa, né, Tony? É uma história negativa. Negativa, entendeu? Absolutamente negativa. Não é isso? Uma Ovelha Negra da Família, não tinha a música da Rita Lee? Cantada até hoje, todo mundo porque, na verdade, em geral, a ovelha, e aí não tem preconceito nenhum, porque a ovelha, em geral, é branca. Não, mas então... Mas a hora que fala... lá que vem de outra cor, entendeu? Então, não, mas a hora que fala que é ovelha negra, entendeu? Tem também. Se você for ver, uma coisa linka a outra. Por isso que eu acho, é uma coisa perigosa de achar. Mas tudo bem, entendendo esse posicionamento hoje, eu acho que a gente tem que evoluir nisso. Eu não sou fechado a isso daí também. Então eu peço desculpa se eu dei essa escorregada em relação a isso daí. Mas vamos lá. Esse tipo de coisa que o Moro fez, né, com todas essas pessoas, né, traiu quem levou ele para o partido, Álvaro Dias, né, traiu o Orevisto Guimarães, né, ele fez esse pessoal de bobo, eu avisei eles, entendeu? Eu avisei, eu convivo com eles, eu falei, vocês não sabem o que vocês estão botando dentro da casa de vocês. E eles me responderam, só porque ele foi teu algoz, você não gosta dele, a gente entende. Eu falei, vocês vão ver, entendeu? Hoje são inimigos mortais, entendeu? Traiu todo mundo e tudo, e é só ver a cara. Mas quando ele foi, eu falei para esse amigo deputado, falei, fala para o Bolsonaro que ele vai colocar um inimigo, ele vai dormir com o inimigo dentro do governo dele. Ponha isso para ele lá. Eu sei como ele funciona mais que ninguém no mundo. E essa pessoa falou para ele. Aí o Bolsonaro disse que falou, não, é um cara que vai ajudar, já ajudou a gente com esse negócio aí da Lava Jato e tal. Eu falei, bom, então aguarde. Não passou 6 meses. Não passaram 6 meses, não. Acho que foi um pouquinho antes. Teve um caso do Flávio Bolsonaro que foi parar no STF, entendeu? E alguém lá, a turma, sei lá o quê, o caso ficou lá e estava para decidir uma coisa. Ele, Moro, ministro da Justiça do Bolsonaro, vai até esse ministro, entendeu?
e pede para não segurar o negócio, para deixar a investigação andar, para eles terem o Bolsonaro na mão. Não, você conhece bem os métodos e agora nós sabemos que... Ele fala isso para o ministro, entendeu? E como ele fez no meu caso de procurar ministro, ele agia desse jeito, é chantagem, então não interessa para ele, entendeu? Você está dentro da lei ou fora da lei. Como ele divulgou o áudio da Dilma com o Lula, entendeu? Ele fez, aquilo era coisa de carta marcada, ele divulgou na hora certa para sair no Jornal Nacional para impedir o Lula de assumir a Casa Civil da Dilma. Tudo isso daí, eles combinavam, eu sei como combinavam, e ele faz isso em todos os lugares que ele passa. Tanto é que hoje ele é uma pessoa altamente tóxica, onde ele senta, todo mundo levanta, ninguém quer saber dele. Aqui no Paraná ninguém fala mais dele e já dão ele como caçado, entendeu? Porque ele cometeu crime eleitoral, não porque vão caçar politicamente, ele cometeu crime. E essa ladainha dele, vão caçar 1.900.000 votos, que esse 1.900.000 votos foi à custa de muitas vidas no Brasil, de muita gente que ele quebrou, a fama que ele fez, ele conseguiu isso daqui no Paraná, entendeu? Aqui no Brasil ele não consegue nada, porque todo mundo ele já foi desmascarado. Esse que é o problema. Deixa eu mostrar aqui, antes da gente ouvir o terceiro áudio, esse vamos mostrar aqui, olha, a representação contra a Gabriela Hard. Eu pediria que você explicasse essa representação brevemente, porque nós estamos chegando no nosso final aqui, por causa do nosso tempo. Olha aqui. Essa é olha, estamos divulgando em primeira mão, foi uma representação disciplinar contra a Gabriela Hard. O que é exatamente aqui? Olha, você está falando do acordo, o regulamento firmou no final de 2004, acordo de conversão premiada do Ministério Público, representando no ato pelos integrantes da extinta Força-Tarefa CC5. E veio do acordo, foi instrumentalizado, diz aqui. Foi feito um acordo, e aí você está aqui está fazendo uma denúncia no CNJ, tá? Então, aqui você termina... você está dando os fundamentos aqui do pedido. Exatamente o que vocês estão pedindo aqui? O pedido requer-se o processamento do presidente em regulação disciplinar a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis para apurar os fatos acima narrados no estado descompetente do processo legal e disciplinar. Para demonstração do alegado, anexa-se à reclamação disciplinar todos os documentos citados. Na verdade, ela cometeu ilegalidade, foi nesse processo seu de tentar te condenar, não é isso? Ou rever um acordo que já tinha transitado em julgado, é isso? E, além disso, a prevaricação dela, ela prevaricou. Tanto ela quanto o Ministério Público, na figura da procuradora que me ouviu na audiência oficial, eles prevaricaram. Então, a gente está falando o seguinte, nós estamos contextualizando como que foi a coisa com ela, desde o início, como que ela pegou e da maneira que ela agiu. Entendeu? Ela não leu o processo, ela foi escalada por eles para fazer uma retaliação e acabou. Quem botou lá foi o Sérgio Moro e tudo. O que eles queriam com isso? Me manter com a faca no pescoço mais algum tempo e isso daí. É isso que era o plano deles, para continuar me explorando e pedindo coisas. Joaquim, eu te mandei um documento que você pode ter esquecido, que já faz tempo, foi no começo, né? Daquilo que o Deltan fez comigo para conseguir, mandou aquela no meu prédio lá para ver todo mundo que ia no meu escritório. Tem ordem judicial, a força-tarefa inteirinha. Estava mencionando você para você entregar aquele vídeo, entregar na marra. Isso! E ameaçando investigar as pessoas que foram se encontrar com você. Me ameaçando. E aí o Diogo Castor me manda aquilo lá, fala, puxa, Tony, eu tive que assinar também, eu não queria, mas os caras vão começar a ver todo mundo que tá entrando no teu escritório e nós vamos abrir procedimento contra todos para a gente ver, se tiver alguma coisa, você está ferrado, vão dar busca e apreensão. Aí eu falei, ótimo, então eu vou mandar liberar isso para vocês rapidinho, já que tem 5 dias aqui, eu vou mandar liberar já, entendeu? E a partir de agora não entrego de jeito nenhum isso daí, entendeu? Aí voltou atrás. Não, calma, vou conversar com o pessoal, ver se a gente para e tal. Mas eu peguei, avisei, como ele me mandou, né? Eu fui até o pessoal e falei, façam o mais urgente possível, mande tudo para eles, mande tudo que tiver de milhares de anos atrás. Porque eu tinha certeza que não tinha nada, eu nunca tive um processo da minha vida, Joaquim.
O único processo que eu tive foi esse que ele forjou junto com o juiz federal, que você sabe a história. Tony, a Dina faz um comentário aqui que é precedente. Tony, quem sabe ela também foi chantageada. Nunca vi tanta sujeira. Quer dizer, a gente sabe do pai dela na Petrobras, a gente sabe o que ela fez. Então, vai saber. É conveniência, entendeu? Muitas vezes ela se serve, é uma servidão, ela está agindo com o Moro, porque, na verdade, ela tem uma cumplicidade. Não sabemos o que o pai dela fez na Petrobras e deveria ter sido investigado. Então, veja, né? Do mesmo jeito, é aí que eu acho. Eu não acredito que uma mulher de sã consciência, né, uma juíza, que prestou concurso e tal, cometesse tanta ilegalidade, sabe, por uma causa qualquer, para perseguir uma pessoa, porque é amiguinha de um ou de outro. Não é possível que alguém faça isso e acabe sua carreira, que a Gabriela Rack pode estar no momento, entendeu? Que ela cometeu tanta ilegalidade que ela pode sofrer uma sanção terrível aí, entendeu? Ela pode sofrer uma sanção terrível. Então, o que acontece? Como ele fez isso, como ele fez a mesma coisa com o juiz, né, Danilo, que pegou a esposa dele com uma cota contemplada no consórcio Garibaldi e fez ele forjar a coisa com uma outra pessoa lá para abrir o processo contra mim e me colocar como dono de uma coisa como eu nunca fiz, ele pode ter feito com a Gabriela, com o pai dela, com qualquer coisa dela também, ele pode ter chantageado, vai saber, entendeu? Nós sabemos que é o seguinte, que enquanto ele foi juiz ladrão, entendeu? E eu sei o que é um juiz ladrão, tá? Ele foi. Agora, ele ameaçou o TRF4 com a fita da cueca, entendeu? Ameaçou um juiz com a cota e também não denunciou a mulher dele, nada, entendeu? Não denunciou a minha, a dele não, entendeu? Isso é gravíssimo, a gente vai abordar no documentário, eu já escrevi um texto sobre isso, louco. Como foi um colega juiz que fez um papel de agente e foi lá buscar uma pessoa que forjou um testemunho contra o Tony. Isso eu posso dizer porque eu apurei. Forjou, porque depois ele vai desmentir, ele mentiu. E o juiz vai lá, porque a mulher do juiz apareceu numa relação como uma suposta fraudadora do consórcio. O Banco Central coloca ela. O banco coloca, e aí o juiz, que é colega, o juiz federal, ele vai arrumar uma testemunha para incriminar o Tony Garcia, porque o Tony Garcia tinha uma rede gigantesca e ele vai ser usado para atrair, para buscar outros alvos que eram de interesse do Moro, que foi governador Jamil Lerner, que tinha sido secretário, conselheiro do Tribunal de Contas, caso que não tinha nada a ver com Garibaldi, usaram o Tony Garcia. Zero. O que o Tony está fazendo, o serviço que ele está prestando é inestimável. É isso que tem que ficar apreendido aqui. Isso é que é o essencial. Está tendo coragem de denunciar o Moro. Vamos ouvir a última gravação e nós encerramos, então. Sara, você tem a última gravação do Tony, e eu acho que é o da festa. Ele mudou o voto, você deve ter mostrado a fita do Bertoldo. Você mostrou. Ele chorou e mostrou para a mulher da festa da cueca lá. Por ele deve ter ficado desesperado. Todo mundo diz, né? Por quê? Se fosse que eu digo que eu não acredito que ele estivesse nessa festa. Mas por que será que ele chorou, então? Não, o Neto contou para a mulher. O Neto contou para a mulher, apanhou e apareceu de olho roxo. Mas quem que... Apanhou de olho roxo? Isso aí que falaram. Teve outro também que apanhou da mulher. Ô, louco! Separou, a mulher foi embora. Já foi? Já foi. Muito. Mas isso não é bobagem. Isso aí, sabe, para mim, tem uma gravação minha de falando comigo. Eu estou aqui vendo agora, sabe o quê? Estou vendo aqui coisas dançando, o Dirceu escondido atrás do balcão e o Sérgio filmando, você viu essa? Olha que grave. O que eles estão falando? Eles estão falando do vídeo que existia. Diz que foi mostrado para o desembargador. O Tony começa dizendo que teve um desembargador que mudou o voto. Agora eu pergunto o seguinte, o Moro tinha competência para isso? Esses procuradores que estavam agindo em conluio com o Moro tinham competência para isso, para investigar desembargador? Gravíssimo. Eu vou te passar para encerrar, você explicar, mas eu vou... Aqui está dizendo, olha, a Maju quer agradecer porque ela se torna patrocinadora e se inscreveu como membro. Marcolino diz, imagina o quanto se avoluma a dívida do Estado brasileiro para com o companheiro Zé Dirceu desde 64. Foi daí que... E o primeiro que veio contar agora aqui, que veio nesse programa, foi o Tony Garcia, desde a primeira entrevista. Ele queria pegar o Zé Dirceu.
Arrumou uma entrevista na Veja que eu tinha que falar do Zé Dirceu. O Tony falou isso agora, gravíssimo. Olha, daí foi, diz a Débora falando, foi daí que o Deltan tirou o PowerPoint. O Luiz Renato, tem aqui Cláudia Junqueira, que se inscreveu como membro. Se você quiser responder, você responde ou não, tá? Mas o Renato pergunta, Tony, em quem você votou em 2018? Isso fica à vontade para responder. Ou não. O primeiro turno eu votei no Ciro. Certo. No segundo turno não votei em ninguém. Tá bom, tá respondido. E você que não quisesse responder também, não. Não, mas tudo que me perguntar, eu respondo. Tá, não. Tudo que me Porque eu perguntar, acho eu faço que questão de responder. nós temos que ir na essência. Então, O que você está falando, como eu abri dizendo, o que ele falou do acordo, eu vi na mensagem da Spoofing. A primeira coisa que eu fiz. E aí eu escrevi sobre isso. Falei, quero falar com o Tony, porque eu vi aquilo que o Tony falou no primeiro dia. Eu falei, olha, eles queriam o vídeo, e eu queria que eles cumprissem o acordo. Então eu condicionei que houvesse anuência do Ministério Público. Aí ele falou isso. Aí hoje eu vi o diálogo. Quando eu vi o diálogo, eu falei, olha, bateu certinho com aquilo que o Tony falou. Por isso que eu trouxe aqui. Isso é que é o mais importante, o compromisso com a verdade. Ninguém está pedindo aqui atestado ideológico de ninguém. Está pedindo compromisso com os fatos. Isso que é a verdade factual. O que ocorreu? Ocorreu isso. E que nessa trajetória, nessas entrevistas que eu tenho feito com o Tony Garcia, tudo bate. Eu entrevisto com outras pessoas que confirmam aquilo que ele falou. Então, isso é muito importante e sei que ele tem muito mais revelações para fazer. Tony, vou falar para você, então rapidamente no teu vídeo, e eu preciso encerrar porque nós estamos avançando no outro programa. Passa a palavra para você para fazer o encerramento. É o seguinte, primeiro, Joaquim, isso que faz fala da festa da cueca, eles já sabiam, né, eles tinham ouvido todo o relato do Bertoldo, tudo isso daí, eles já tinham visto. E eu não posso afirmar se nesse momento, eu acho que ainda não. A gente já estava rastreando São Paulo, onde que realmente o Sérgio mandou buscar a fita que nunca apareceu nos autos. Mas aí tem uma estratégia do Moro que você fala uma coisa, eu vou te falar. Eles podem investigar desembargadores, podem fazer isso aqui? Lógico que não. Mas era o que eles falavam, entendeu? Quando você não pode investigar, tenha isso como moeda de troca para você chantagear, entendeu? Então, eles sabem que o desembargador... Eles fazem chacota com os desembargadores, você viu? Chacota com os desembargadores. Esse daqui estava lá, chorou, apoiou da mulher, outro saiu com o olho roxo, a mulher fez isso daqui e tal. Sabe? Eles sabiam do contexto inteiro. Sabe? Então, essa fita na mão do Sérgio Moro, você imagina o estrago que fez, que a partir daquilo lá, coincidentemente ou não, eu não sei quem são as pessoas envolvidas, entendeu? Nada mais do Moro se reformou e ele foi ganhando força no tribunal, foi ganhando força, em cima dessas coisas que eu fui produzindo para ele. É isso daí. Infelizmente, essa é a página negra da minha história e que eu estou liberto hoje graças ao doutor Apio, entendeu? Que mandou a coisa para o STF. Eu espero que lá a gente resolva. E eu quero deixar claro aqui, Joaquim, finalizando, para todos que nos ouvem, entendeu? Eu não estou falando para que eu vou agradar bolsonarista, que eu vou agradar lulista, petista, isso. Eu não estou falando nada, meu compromisso é com a verdade só. É isso que eu quero que todo mundo entenda. Não adianta me criticar, está trabalhando para o PT, está trabalhando... Eu vou trabalhar pela verdade. Se a verdade é ajudar o Lula, se ajudar o Zé Dirceu, se ajudar o Bolsonaro, se ajudar o filho, a mãe, seja quem for, não interessa, Joaquim. Interessa que eu tenha um compromisso com a história do país. Eu vou passar isso a limpo, cada ponto que eu dei para você na primeira entrevista, inclusive depois nós vamos adentrar no impeachment da Dilma, entendeu? Que eu vou chamar outros personagens aqui para o debate, e aí você vai ver como que as coisas funcionaram, e aí nós vamos desmascarar esse Moro das bobagens que ele fala e do nanismo dele intelectual para tentar entender esse momento do país. É isso daí que eu quero deixar. Eu falo, meu compromisso é uma causa, a verdade e passar a Lava Jato a limpo. Perfeito. O Sem Brasil diz aqui, Tony Joaquim tem como obter os nomes dos desembargadores que estavam na festa da cueca? O Tony já disse que não conhecia alguns ou outro, ele acabou e que ele falou do Dirceu agora, porque tinham falado, mas ele não conhecia as outras pessoas. Mas existem alguns nomes que eu já levantei, mas agora eu preciso saber, tentar ouvir essas pessoas e saber qual é a implicação disso
no contexto da história, se teve influência, mudaram o voto, não mudaram o voto, foram chantageados, cederam à chantagem, é só nesse sentido que nós daríamos. Se houve chantagem, o fato em si, que é uma questão privada, isso nós realmente não vamos fazer, nem é o nosso interesse. É saber se essas pessoas se submeteram à chantagem, tá? É isso. Tony, muitíssimo obrigado, viu, por atender aqui ao nosso pedido mais uma vez de entrevista. Vamos continuar falando, quero que você venha outras vezes. Parabéns pela coragem, isso é importante, isso faz a diferença. E se para conhecer o Sérgio Moro é só alguém que trabalhou com ele, que está lá dentro, que foi agente infiltrado. O Tony Garcia praticamente trabalhou com o Sérgio Moro e esses procuradores. Ele foi um agente infiltrado, tá? O Hussein diz aqui, o Bertoldo está vivo, ele deve saber o nome. Já falei com ele, sabe sim todos os nomes, mas isso é uma questão, já pedi a entrevista, ele não decidiu se dará entrevista ou não, tá bem? É isso. Obrigado, viu, Tony? Vou pedir para a Sara encerrar, então. Obrigado para você. Obrigado a você, Joaquim. Obrigado a todos. Valeu. Um abraço. Um abraço.